misericórdia. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite, o Senhor nos ter dado a força e o privilégio. Vou calar para me escutar o clamor da igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Move as águas, Jesus. Move as águas. Vai tirando, Pai, toda pedra, todo barulho. Tira, Pai, Deus, hoje é culto da salvação das famílias, Pai. Que cada família nessa noite seja alcançada, Pai, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Irmãos, abra a palavra de Deus no livro de Mateus 5. Mateus 5, essa é a palavra que Deus deu para nós nessa noite. Mateus 5, abra a palavra de Deus. Mateus capítulo 5. Todos encontrem para nós lermos. Mateus capítulo 5. Amém, igreja? O sermão da montanha. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. 2. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem tudo mal contra vós. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmão? Feche seus olhos mais uma vez. Deus, aqui está a Tua palavra. Fala comigo, fala com a Tua igreja, fala conosco, Pai. Somos carentes de ouvir a voz do Senhor, Pai. Fala nessa igreja, meu Pai, nessa noite, com cada um. O Senhor é Deus que não despede ninguém de mãos vazias. A igreja pode se sentar. Irmãos, Deus, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele é um Deus que sonda pensamento, um Deus que sonda coração. E é um Deus que diz assim que a sua palavra, ela não volta vazia. Se você pregar uma palavra e você falar, não é para mim, não é para você, mas é para o seu vizinho da esquerda. Se não for para o seu vizinho da esquerda, é o vizinho da direita. Mas Deus quer falar conosco aqui nessa noite, através dessa palavra. Irmãos, o capítulo 1 está falando: bem-aventurado os humildes. É o número 1, primeiro aqui, ó. Bem-aventurado. Bem-aventurado os humildes. Irmãos, o que Deus está querendo falar para nós aqui? Os humildes de espírito. Deus está querendo falar aqui de humildade. Irmãos, para nós poder servirmos ao Senhor, você pode pedir a Deus o que você quiser, que Ele vai te conceder, porque Ele é Deus. Ele tem poder de fazer qualquer milagre na sua vida, desde o momento que nós chegamos até a Ele com humildade. Até para buscar o Senhor nós temos que pedir para dar para nós humildade. Porque muitas das vezes nós chegamos diante da presença do nosso Deus e nós começamos, Deus, fazendo dele nosso escravo e nosso empregado. Nós falando, Deus, eu preciso que o Senhor resolve isso, preciso que o Senhor faz isso, preciso que o Senhor faz isso, e nós pedimos Ele um montão de coisas. Nós pedimos Deus para resolver um monte de coisa nas nossas vidas, e esquecemos de parar para analisar e pensar
que nós servimos um Deus santo, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que quando nós dobramos o joelho diante dele, que nós vamos abrir a boca para pedir ele um monte de coisa, ele conhece tudo que está passando nas nossas vidas, porque foi ele que nos fez. Mas a coisa mais linda é quando um cristão chega diante de Deus com humildade. Um cristão que prostra e diz: olha, Senhor, eu sou falho mesmo, sei reconhecer que eu tenho um montão de falhas, sei reconhecer, meu Pai, que sem o Senhor eu não sou nada, e eu estou aqui, Senhor, primeiro entregando a minha vida como oferta, como sacrifício vivo no teu altar, Jesus. Irmãos, eu sempre ouvi um testemunho que eu nunca esqueci, guardei para mim. As coisas boas, irmãos, você guarda. Aquilo que não presta, você joga fora. Deixa a sua mente limpa para fluir com o Espírito Santo de Deus. Eu escutei um testemunho do Marco Feliciano, que quando ele era bem jovem, ele era jovem, irmãos. Oi, às vezes você está aqui nessa noite, quem sabe você é jovem. Quero falar para você que Samuel, com 2 anos de idade, Samuel já estava fazendo a obra de Deus. 2 anos de idade, Samuel já ouvia a voz de Deus e já entregava os mistérios de Deus. 2 aninhos, irmãos. Oi, Josias com 8 anos de idade, José com 17 anos de idade. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você falou assim: pastor, eu sou muito novo para fazer obra. Oi, se Deus tiver um chamado na sua vida, quanto mais novo você vir para Deus, quem vai lucrar é você. Sabe por quê? Por quê, pastora? Porque você vindo para Deus, Deus não vai ter que levar você em nenhum deserto. Porque você já ouviu, já deu ouvido o chamado de Deus. Você vai vir por amor e não pela dor. Porque aqueles que Deus tem um chamado e eles não dão ouvido, eles vêm pela dor. Conheço muitas pessoas. Ontem mesmo eu fiquei no telefone até tarde com uma irmã, explicando para ela como Deus trabalha. Que ela falou: pastora, me explica como que é isso. Eu falei: olha, minha filha, eu tenho uma fita aqui em casa, eu posso até te emprestar para você ouvir, de um testemunho de uma irmã, que essa irmã, ela tinha um chamado forte de Deus, e esta irmã, o marido dela era um juiz. E o marido dela não aceitava de forma alguma que ela fosse para a igreja, que ela se tornasse uma cristã. Ela ia se escondida durante o dia no círculo de oração, quando ela estava para o trabalho, ela ia escondido, mas o Senhor só levava ela lá para confirmar, através da boca dos vasos, da grande obra que o Senhor tinha na vida dela. E um dia ela deu na bobagem de falar com o esposo. Diz: olha, meu marido, Deus diz que tem uma grande obra na minha vida, que eu vou às nações. Ele disse para ela: você está louca? Você esqueceu que eu sou um juiz? E eu não quero a minha esposa nesse tipo de coisa. Irmãos, Deus começou a usar vaso para falar com aquela irmã: prepara teu coração que eu vou rolar pedra de tropeço. Eu vou tirar esse tropeço do seu caminho, porque quem te chamou fui eu. Passou um certo tempo, Deus foi, matou o marido daquela irmã. Ela ficou somente com a filhinha. A filha dela, irmãos, com 22 anos de idade, sofreu um grave acidente e morreu também. Por quê? Quando o marido morre, ela revoltou contra o Senhor. O marido morreu e ela revoltou contra Deus. Ela diz: Deus, o Senhor tirou meu marido, eu não pensei que isso era verdade. Eu pensei, Senhor, que isso fosse uma brincadeirinha. Eu não acreditaria que o Senhor ia tirar meu marido. E ela, irmãos, ficou seu marido. Só que ela fez uma pirraça santa e diz: eu não vou fazer tua obra, porque eu não tenho força para fazer tua obra sem o meu marido. E o vivo marido não ia deixar. Irmãos, aí Deus vai, mata a filha dela também. 22 anos com acidente. Hoje a irmã ficou irmã em Deus, e a irmã roda os 4 cantos da terra pregando a palavra de Deus. Ela teve aqui na América, eu tentei conseguir uma vaga na agenda dela e não tinha mais, porque ela é uma mulher assim que Deus quebrou ela, irmãos. Ela era uma mulher de juiz. Se você vê o jeito que a irmã veste, você nem acredita. Veste aquele saião, com as roupinhas simples, aquele jeitinho todo simples. Você não vê a irmã de cabelo escovado e nem nada. Toda simplesinha. Porque Deus quebrou a irmã tanto, mas tanto. Deus colocou ela dentro do pilão e socou. E olha, quando Deus passa a gente pelo deserto,
coloca a gente dentro do pilão e soca, irmãos, sabe o que é que acontece? Este mundo passa a não valer mais nada para nós. É assim que eu me sinto com este mundo. Eu estou neste mundo, mas eu não estou nele. Porque eu estou aqui, mas a minha mente está no céu. Porque, irmãos, tudo aqui é passageiro, tudo é ilusão, tudo vai acabar e tudo vai ficar. Então, nós temos que deixar essa palavra, está bem guardada aqui no nosso coração, humildade. E eu ouvi esse testemunho do Marco Feliciano, e eu achei muito lindo e guardei comigo. Por quê? Ele era bem jovem, vocês conhecem o testemunho dele, sabe que ele é filho de mãe solteira. A mãe do Marco Feliciano, ela era fazendeira de aborto. Ela fazia aborto, ela era uma mulher bem depravada, tinha uma vida errônea, e ela fez tudo para abortar ele, mas não conseguiu. E ele, quando ele estava na faixa dos seus 17 anos, ele começou a visitar o Congresso dos Gideões, que acontece lá em Santa Catarina todo mês de abril. E ele diz no testemunho que quando ele chegou ali, na hora que pedia as ofertas, ele não tinha nenhuma nota de R$1 para dar de oferta. Por quê? Ele não tinha, ele era pobre, ele era filho de uma mulher que não tinha um trabalho, né, irmãos? O trabalho da mãe dele, só Jesus. Deus que tenha misericórdia dele, que não venha apagar os erros da mãe. Então, sabe o que acontece? Diz que todo momento que tirava oferta, ele vinha e se jogava. Todo momento que pedia oferta, ele vinha e se jogava. Falava: Deus, eu não tenho oferta, mas eu estou oferecendo a minha vida. Estou oferecendo a minha vida como sacrifício vivo ao Senhor. E ele entregou de corpo, entregou de alma, entregou de espírito. E não precisa eu falar para a igreja, que a igreja sabe o tanto que Deus exaltou o Marco Feliciano. Deus só desceu com ele, que ele envolveu com política. E aí, quando o homem envolve com política, irmãos, quem mexe com as coisas de Deus, tem que ser com as coisas de Deus. Não pode misturar com outras coisas. Porque desde o momento que você vai mexer com política, você é obrigado a entrar na panela dos homens. E se você entrar na panela dos homens, você corrompe. Porque as coisas de Deus, irmão, é santa. E Deus não aceita mistura. A igreja sabe disso. Foi onde Deus desceu com ele. Na espiritualidade, em tudo ele caiu. Por quê? Porque envolveu com política. Mas ele foi um homem que o Senhor exaltou muito. Creio eu que se ele não tivesse envolvido com política e tivesse permanecido, ele estava nas alturas. Mas o nosso Deus conhece o nosso pensamento, nosso coração e nossa intenção. Quando nós pensamos qualquer coisa, Deus já sabe. Qualquer atitude nossa, Deus já sabe. Então, por que Deus me deu essa palavra aqui nessa noite? Os humildes de espírito. Por quê? Toda pessoa que ele é humilde, irmãos, ele tem tudo com Deus. Porque você pode orar e pode pedir a Deus qualquer coisa, que tem certeza que se você pedir com humildade, Ele vai te conceder, a não ser que seja algo que vai te tirar da presença dEle. Se for para te tirar da presença dEle, Ele não vai conceder. Mas se for algo para o nome dEle ser glorificado na sua vida, com certeza Ele vai te dar. Então, a humildade é uma coisa muito importante na vida do cristão, que quando nós chegarmos diante de Deus, para falar com Deus, para orar com Deus, nós chegarmos diante de Deus com humildade, porque quando você chega com Deus com humildade, sua oração sobe como uma bomba, sua oração sobe como uma bomba, irmãos, porque você chegou diante dele com humildade. Então a palavra de Deus está assim: Deus abençoa aqueles que reconhecem que necessitam dele. Então todo humilde, ele vai chegar diante de Deus reconhecendo que ele necessita do Senhor. Ele vai chegar diante de Deus sabendo que ele não pode caminhar sem o Senhor, que ele não pode viver sem o Senhor, porque tudo nessa vida nós dependemos do Senhor. No Salmo 46 está escrito assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente na hora da angústia. Se orou, a angústia passou, não passou, Sãozinha? Sua angústia já passou depois que você orou. Sãozinha chegou aqui: pastor, hoje eu estou triste. Falei: Sãozinha, porque Deus está querendo que você ore. Vai orar. Irmãos, o Salmo 46 fala isso para nós.
todo momento que você estiver passando momento de angústia e de tristeza, experimenta dobrar seu joelho e falar com Deus. Quando você levanta do joelho, cadê a angústia? Cadê a tristeza? Irmão, só Ele, nós dependemos 100% dEle. Por isso Ele está falando conosco aqui, ó, os humildes, bem-aventurados os humildes de espírito. Deus, Ele além de abençoar aqueles que reconhecem que nós necessitamos completamente dEle, o reino dos céus é dado a eles. Irmãos, o reino do céu é para os humildes. Você pode ter certeza que uma pessoa que é humilde, ele está 100% com Deus. Por quê? Além dele saber receber correção, quando ele recebe a correção, ele é tão humilde, que na hora ele dói nele, sente nele, mas ele é tão humilde que ele fala assim, não, isso foi para o meu bem, isso é para mim crescer. Isso é para mim crescer. Se está me corrigindo, Deus corrige o filho a quem Ele ama. E se Deus te corrige, permanece com humildade diante dele, meu irmão, porque Ele pode estar te corrigindo para te testar, para te provar, para ver o seu grau de humildade com Ele, porque o céu, irmão, vai ser dos humildes. O céu vai ser dos humildes. A própria palavra de Deus diz assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha, pastor, é proibido ter dinheiro? Não, irmãos, não é proibido ter dinheiro. Qualquer pessoa que tem dinheiro, se for humilde, ele está assim com o Senhor também. Mas geralmente quando a pessoa tem muito dinheiro, ele esquece do Senhor, ele deixa o orgulho entrar no coração, ele deixa o dinheiro dirigir a vida dele, ele deixa o dinheiro ser o Senhor da vida dele. Ele esquece que nós dependemos 100% do Senhor, que quando a pessoa estiver lá no hospital com câncer, dinheiro nenhum pode curar aquele câncer. Quando a pessoa estiver lá naquele hospital com uma AIDS, dinheiro nenhum pode curar aquela AIDS, mas o Senhor Jesus tem o poder para isso. Se o Senhor Jesus quiser fazer um milagre, Ele faz o milagre, porque todo aquele que é humilde, ele é assim com Jeová, ó. Todo mundo que é humilde é assim com Jeová, ó. Quer ser assim com Jeová? Seja humilde. Seja humilde, porque todos que é humilde, irmãos, a pessoa que é humilde, ela é tão sensível ao Espírito Santo de Deus, ela é tão sensível, porque eu vou chegar lá onde eu quero falar para você. Quando a pessoa tem a sensibilidade do Espírito Santo, irmão, quando você começa a pregar, ou você começa a louvar, ele já começa a chorar. O que é isso? É a presença de Deus. A presença de Deus na vida do cristão. Quer que Deus fique assim com você? Quer ser amigo de Deus? Então seja humilde, porque o céu vai ser dos humildes. Deus abençoa aqueles que reconhecem que necessita dele. O reino dos céus é dado a eles. Então, se você não sabia, saia daqui dessa noite. Se você não tem, pede. Pede. Você pode pedir, pastor, eu já pedi Deus sabedoria. Sabedoria não é tudo. É muito bom ter sabedoria, mas a humildade vence a sabedoria. Porque às vezes a pessoa tem sabedoria, mas não tem humildade. Então de nada vai adiantar. Porque a palavra fala para nós esta noite que o céu é dado aos humildes. É muito bom lidar com quem é humilde. Que coisa gostosa é estar perto de uma pessoa humilde. É maravilhoso. É muito bom. Então, se você não sabia, aprende nessa noite que o céu será dado aos humildes. O 2, aqueles que choram. Irmãos, no tempo da igreja primitiva, o povo carregava lenço. Se você chegasse na igreja, você via as irmãos e irmãos tudo com lenço na mão. Um lenço de papel, um lenço de pano, uma fralda, qualquer coisa tinha na mão para enxugar as lágrimas. Por que, pastora Toninha? Porque o povo tinha tanta fé. Irmãos, e o povo vivia numa dificuldade terrível. Não é como nós hoje, que temos carro para andar, para vir para a igreja, temos sapato para calçar. Aquele povo andava a pé, irmãos, quilômetros, distâncias da igreja. Irmãos, os pés tudo rachado, porque não tinha sapato para calçar.
Irmãos, quando tinha um cavalo, tinha que pôr, geralmente os homens e as mulheres antigas, tinham muitos filhos, às vezes colocava 3, 4, 5 meninos em cima do cavalo, 5 iam em cima do cavalo e 5 iam a pé, mas não deixava de ir para a casa de Deus, levava. Eu lembro, irmãos, as pessoas sentavam assim, as irmãs, com 5, 6 meninos no banco, tudo sentadinho ouvindo culto, irmãos. Tudo comportado, sentadinho ouvindo culto, tudo criado dentro da casa do Senhor, com ordem e decência, e todos com seu lencinho na mão. Chegava naquelas igrejas, nem luz não tinha, irmãos, era luz de querosene ou luz de lampião, mas o povo estava tudo cheio do Espírito Santo de Deus, tudo cheio da graça de Deus. Às vezes passando necessidade, às vezes o marido capinou o dia inteiro para ganhar aquele salarinho de merreca, que nem para comer direito não dava, mas você não via murmuração na boca do povo, você não via ninguém reclamando de nada, você só via o povo falando: Deus proverá, eu sirvo a Deus, Ele é Deus de provisão. Irmãos, por que não acontece tantos milagres no nosso meio hoje? O povo não solta uma lágrima mais, o povo não chora mais na presença de Deus, o povo esquece que Deus, irmão, fala: bem-aventurados que choram. Felizes os que choram, pois Deus os consolará. Feliz é aquele que solta uma lágrima quando ele está orando. Feliz é aquele que se derrama perante o Senhor, irmãos. Quando você está orando, que você chora, isso significa a presença de Deus. Choro não é vergonha para ninguém. Ah, pastor, mas eu sou homem, se eu ficar chorando aqui dentro da igreja, está com problema, está chorando. Não, irmão, você chora porque você sente a presença de Deus. É gostoso sentir essa presença, é maravilhoso quando essa presença vem até a nós choramos mesmo, nós não conseguimos controlar. E o povo da igreja primitiva, irmãos, eles não olhavam as dificuldades, eles não olhavam as distâncias, se tinha comida em casa ou não, mas eles estavam sempre na presença de Deus, chorando na presença de Deus, buscando Deus verdadeiramente. Nós precisamos voltar àqueles tempos da igreja primitiva, onde o mundanismo não entra dentro da igreja. Nós temos que resistir ao mundanismo dentro da igreja, para a presença dele nunca sair de dentro da casa de Deus, porque, meu irmão, o que mantém a presença de Deus no nosso meio é a nossa humildade, é as nossas lágrimas, é as nossas orações, é as nossas petições que vai manter a presença de Deus no nosso meio. Para manter a presença de Deus no nosso meio. Quando estiver aqui na vigília, levanta a mão. Quando vir a presença de Deus aqui, aquilo ali são os frutos que a igreja está colhendo. De quê? Passar aqui um dia inteiro no relógio, irmão, um dia inteiro orando, buscando a face de Deus. Ninguém quer fazer isso mais, poucos querem, mas aqueles que buscam, você planta para depois colher. Você vem orar, daqui a pouco Deus começa a derramar porção dobrada do Espírito Santo, unção sem medida na sua vida. Aí você se enche da presença dele. Por quê? Porque você buscou, irmão. Porque você buscou, irmão. Então a palavra está falando conosco aqui nessa noite. Aqueles que choram, Deus abençoa aqueles que choram, eles serão confortados. Todo aquele que chora, depois que você terminar de chorar na presença de Deus, vai vir um conforto, vai vir um consolo. Porque quando você chora, lá do céu, Deus olha para a terra e vê o seu choro, irmão. E vê o seu choro, irmão. E nem uma lágrima cai na terra, não. Deus pega, o anjo pega uma taça, o anjo pega um odre e pega as suas lágrimas e leva lá no trono e fala: aqui, Senhor, essa aqui é a lágrima daquela chúria. Porque sabe que Deus vai trazer resposta na vida dele. Pensa que suas lágrimas vão ficar em vão, irmão? Pensa que suas
suas lágrimas vai ficar em vão. Não, está lá diante do trono, e Deus está observando as suas lágrimas, e Deus fala: o meu filho está chorando, o meu filho quer resposta. Irmãos, na Assembleia de Deus, no Brasil, uma certa feita, uma irmãzinha com 2 crianças fica viúva, irmão, do nada assim, uma mulher cheia de fé, fica viúva. E você sabe que no Brasil tem muita dificuldade, agora a mulher viúva, irmãos, e leva as crianças para a escola dominical. E criança, irmãos, o que você ensinar a ela é o que ela vai aprender. Se você ensinar ela a vir para a igreja, ela vai ser bênção no dia da manhã, porque você ensinou o caminho da casa de Deus para ela. E aquelas crianças, na escola bíblica dominical, a escola dominical estava falando sobre Abraão, que Deus provê, Deus proverá. Chega em casa, a mãe está preparando um almoço: arroz, feijão e o zoiudo. Quem aqui sabe o que é o zoiudo? Ovo frito. Aí, irmãos, está lá fazendo a comidinha da criança. A criancinha de 5 anos vira para a mãe e diz assim: isso não é historinha de carrochinha que eu estou te contando, é a realidade, viu? É para quem crê, não é para Tomé não. Se você é Tomé, você vai até duvidar. A criancinha de 5 anos virou para a mãe e falou assim: mãe, o que tem para comer hoje, mãe? Meu filho, arroz, feijão e ovo frito. Mãe, eu não quero ovo, mãe, eu quero carne. Meu filho, não tem. Mãe, tem não, meu filho. Tem, porque eu escutei na escola dominical que Deus provê. E aí, irmão? Eu escutei na escola dominical que Deus provê, mãe. E aquela criança continuou ali com a mãe. A mãe falou: meu Deus, e agora? O Senhor Deus cuida, porque o Senhor falou lá na escola dominical, na boca da tua serva, que o Senhor é Deus de provisão. Com uma criança de 5 anos, Deus, como que eu vou tirar a fé do meu filho? Não tem como. Sabe o que ela fez? Pegou a frigideira, colocou no fogo pela fé e debruçou na janela e começou a chorar. Debruçou na janela e chorou: oh, Deus, ai, daquela chúria, o nosso Deus não mudou, a igreja. O nosso Deus é o mesmo Deus. Sabe por que Deus não está fazendo muitos milagres mais no nosso meio? Porque nós não prostramos diante dele da forma que é devido, da forma que é preciso nós prostrarmos. E ela dobrou na janela e começou a chorar e diz: Deus, pela fé eu coloquei aquela frigideira no fogo, Deus, para preparar carne para o meu filho. Meu esposo morreu, só sabe que eu não tenho R$1 na carteira para buscar carne para o meu filho. E agora, Deus, ele escutou na escola dominical que o Senhor provê. Oh, Deus de Abraão, me ajuda. E começou a chorar, irmãos, naquela janela. E aquela irmã morava num barraquinho, numa terra seca, num lote seco, não tinha nenhum poço de água ali para crente Tomé virar e falar assim: ah, não, mas tinha um poço lá perto. Não tinha nada, a terra estava seca. Daí a pouco a irmã escutou um barulho, a irmã levantou a cabeça. Quando ela olhou, apareceu 2 peixes, irmãos, 2 peixes pulando ali. Nosso Deus é o mesmo Deus que ainda faz milagre. Eu acredito nos milagres do meu Deus. Eu acredito que Deus faz milagre ainda, irmãos, porque Deus nunca mudou, ele nunca deixou de ser Deus. E ela viu aqueles 2 peixes, ela começou a gritar: glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. E ela pegou aqueles peixes, cortou, fritou, colocou no prato, nas lágrimas, e disse: coma, meu filho. E o menininho de 5 anos falou assim: mãe, Deus proveu? Sim, meu filho, Deus proveu. Deus vai prover para você nessa noite, irmão. Deus vai prover para você nessa noite, irmão, se você tiver fé, se você acreditar, se você não deixar o dinheiro falar mais alto na sua vida, se você falou: estou na América, mas eu não deixo de crer no meu Deus, porque foi o meu Deus que me trouxe aqui para ele prover o melhor na minha vida. Sabe o que acontece, igreja?
ela ficou doida que chegasse de noite no culto para ela contar o testemunho, para ela chegar lá e contar o testemunho do tamanho do milagre. Às vezes, para você que está aí no banco, você nunca passou dificuldade, você nunca passou fome, você não sabe o que é dificuldade, você vai achar até engraçado, mas para aqueles que passam necessidade, confia no Senhor, eles não passam necessidade, porque o meu Deus é o Deus de provisão, o meu Deus é o mesmo Deus que ainda pode prover peixe na terra seca, onde não tem água para saciar sua fome. E ele, irmãos, aquela criança comeu o peixinho com arroz e o feijão, porque o meu Deus é fiel. E a sua mãe chegou na igreja de noite, irmãos, chorando, contou o testemunho. Tinha um empresário visitando aquela igreja, levantou e foi lá e fez um cheque, deu para aquela irmã. No outro dia a irmã pode ir lá e fazer uma compra grande, irmãos, encher o seu celeiro. Deus cuida de nós, irmão. Deus conhece as nossas necessidades, mas para isso nós temos que permanecer na humildade, irmão. Nós temos que permanecer na humildade para Deus poder operar nas nossas vidas. Porque, irmãos, bem-aventurados os humildes, porque o céu é deles. Bem-aventurados que choram, porque eles serão confortados pela misericórdia de Deus. Se você não tem chorado na presença de Deus, fale com Ele até você chorar. Fale com Ele até as lágrimas descer nos seus olhos. Por quê, pastor? Porque quando a sua lágrima sair nos seus olhos, vai ser sinal da presença de Deus. Não é vergonha chorar na presença de Deus, não. É lindo e é maravilhoso. É maravilhoso, irmãos. Tem pessoas que querem ser grande de qualquer maneira. No reino de Deus não existe homem grande nem mulher grande. Quando nós achamos que nós somos alguma coisa, Jesus fala assim: eu que sou eu, o grande aqui sou eu que sou grande. E quando nós chegamos diante de Deus com humildade, falando: Senhor, eu sei reconhecer que grande na minha vida é o Senhor, Deus vai derramar o sobrenatural na sua vida, irmão. Deus vai derramar o sobrenatural na sua vida, irmão, porque o nosso Deus é Deus de humildade. Quando Ele andou aqui nessa terra, você pode acompanhar a história dele, você vai ver a humildade que Deus andou sobre essa terra. Quem complicou o Evangelho, quem complica o Evangelho é o homem. O Evangelho é simples, e quanto mais você pregando a simplicidade, mais a unção e o poder e a graça de Deus manifesta. Quem complica o Evangelho é o homem. Qual o homem? O homem que quer ser grande, irmão, que ele quer pregar para aparecer, não quer pregar para Deus manifestar a presença. Então nós temos que saber que o Evangelho ele é simples. O Evangelho, quanto mais você pregando a simplicidade, mais nós vamos experimentar a presença do nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de simplicidade, nosso Deus é um Deus de humildade. Então vamos aprender a ser humilde, vamos aprender a chorar na presença de Deus, vamos aprender com aquele povo da igreja primitiva, cheios da dificuldade, não tinham o que comer. Aquelas mulheres com aquele monte de menino, aquela escadinha de menino, chegava na igreja, sentava, um banco era pouco para sentar com a meninada, e ai daqueles meninos se levantassem ali: meu filho, fica quieto, meu filho, está na hora da pregação. E aquelas crianças tudo sentadinhas ali, ouvindo a palavra de Deus. Que coisa tremenda, que coisa extraordinária no mundo ordinário que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um mundo ordinário, sabia, irmãos? Hoje está difícil de você ver coisa extraordinária, porque o mundo está ordinário. O mundo, irmãos, se nós não tiver muita fé em Deus, buscar muita presença de Deus, você desiste de tudo, porque o mundo está ordinário. Mas você, meu irmão, Deus te chamou para fazer a diferença. Pode acontecer o que for, se a presença de Deus estiver na sua vida, você chora na presença dele, mas não vai te faltar consolo, não vai te faltar consolo, porque Deus é Deus. Aqueles que têm fome e sede de justiça, coisa tremenda, quem tem fome e sede de Deus. A fome que o cristão tem das coisas de Deus pode ser destruída pelas preocupações deste mundo, pelo engano das riquezas, pelas ambições, pelas coisas materiais, pelos prazeres do mundo, e por deixar de permanecer em Cristo.
Quando a fome de Deus cessa no crente, este morre espiritualmente. E então, indispensável que sejamos sensíveis ao Espírito Santo, ao convencer-nos do pecado. Irmãos, quantos têm morrido na presença de Deus? Quantos não têm mais fome, não têm mais sede de Deus? Quando o homem ou a mulher pede a fome e a sede de Deus, ele não tem mais interesse de estar dentro da casa de Deus, ele não tem mais interesse de ler a palavra de Deus, ele não quer mais ouvir a voz de Deus, porque ele perdeu. E nós não podemos perder, porque isso é algo valioso nas nossas vidas. Oi, valioso na sua vida não é a sua mansão, valioso na sua vida não é o seu carro 0 quilômetro, valioso na sua vida não é a sua conta bancária, valioso na sua vida é não perder a fome e a sede de Deus, porque se você não perder a fome e a sede de Deus, você vai herdar o céu. Nós não podemos perder a fome e a sede de Deus, porque se você perder, acabou, irmão, sua vida vai não servir para mais nada. Porque quando o homem tem sede e fome de Deus, ele clama por Deus, ele chora na presença de Deus, o consolo vem, a presença vem, porque, irmão, sem isso o homem e a mulher de Deus está morto. Nós não podemos perder a fome e a sede de Deus. Deus abençoa os que buscam justiça, eles a receberão completamente. Todo aquele que tem fome e sede de Deus, ele vai buscar a justiça de Deus e com certeza ele vai receber completamente tudo aquilo que ele está buscando do Senhor. Porque eu nunca vi um homem buscar Deus com fidelidade, nunca vi uma mulher buscar Deus com fidelidade e ficar sem resposta. Todo aquele que busca o Senhor, ele tem resposta. Nessa noite Deus manda eu te falar, se tem alguma coisa embaraçando o seu caminho, despacha da sua frente, irmão. Se tem alguma coisa embaraçando o seu caminho, irmão, para você ter fome e sede de Deus, despacha, sai, tira do teu caminho, porque, irmão, você não pode perder a fome nem a sede, porque se você perder, você vai morrer espiritualmente e acabou tudo. Você vai perder a sua maior herança, você vai perder a sua maior riqueza, porque a sua mansão fica aqui, seu carro bonito fica aqui, sua conta bancária fica aqui, tudo fica aqui, mas a sua alma tem uma direção. A sua alma precisa de Deus, o seu espírito precisa de Deus, e para você estar com essa presença, você não pode perder a fome e a sede pelo Senhor. Se você nessa noite tem perdido, faz uma retrospectiva da sua vida aí e olha onde você tem perdido a fome, olha onde você tem perdido a sede, e Deus vai te dar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, fome e sede, e você vai voltar ao primeiro amor. E se aquele homem, aquela mulher, que por onde você passar, Deus vai te colocar em destaque. Alguém vai lá e vai falar, não adianta que ela é mulher de Deus, vão tentar te matar com calúnia, não tem problema, calúnia não vai te matar, a calúnia só vai te exaltar, porque, irmãos, quando Golias apareceu ali, não foi para matar Davi, Golias apareceu, foi para exaltar Davi. Glória a Deus. De repente Deus vai ter que colocar um Golias na sua frente. Que isso, pastor? De repente Golias vai vir na sua frente, não é para te matar, é para te exaltar. Então, nessa noite, não perca aquilo que Deus quer te dar, fome e sede do Senhor. Precisamos ter fome e sede do Senhor. Os misericordiosos, Deus abençoa os que são misericordiosos, eles receberão misericórdia. Uma coisa difícil nas nossas vidas no dia de hoje, ter misericórdia dos outros. Difícil para nós seres humanos, mas é necessário nós termos misericórdia, porque o nosso Deus, Ele não deixa faltar misericórdia para nós. Você pode ver o ladrão da cruz, naquele exato momento, aqueles dois ladrões da cruz, aquele que humilhou, imediatamente o meu Deus diz assim, hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Oi, o mais vil pecador aqui nessa noite, se ele humilhar nos pés do Senhor, se ele arrepender e pedir misericórdia, a misericórdia de Deus é instantânea. Então Deus diz na sua palavra que bem-aventurados os misericordiosos, porque
eles também alcançarão a misericórdia. Quando você libera a misericórdia para alguém, Deus também vai liberar misericórdia para você. Então vamos aprender, porque nós humanos, nós seres humanos, é difícil, mas nós precisamos aprender com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos ensina no dia a dia, como nós temos que sobreviver e caminhar aqui nessa terra, porque sem a misericórdia de Deus, nós não conseguimos dar um passo, mas quando nós temos misericórdia dos outros, Deus também vai ter misericórdia de nós. Então vamos aprender nessa noite, igreja. Se está faltando misericórdia de Deus na sua vida, pode pedir, porque é noite que Ele vai liberar misericórdia para você. Mas quando for o momento de você tiver misericórdia de alguém, libere a misericórdia. Tem pessoas que não liberam a misericórdia de jeito nenhum. Qualquer coisinha que você fizer com ele, acabou. Ele, irmão, nunca mais esquece aquilo. Crente que vai morar no céu, oi, você tem que esquecer. O que não presta, põe na lata de lixo. Pede Deus para passar o bálsamo no seu coração. Esquece daquilo que não presta e começa a pedir a misericórdia de Deus, porque você vai sair daqui diferente nessa noite. Porque Deus me deu essa palavra e falou, muitas pessoas vão sair dali diferente com esta palavra, porque eles vão aprender que sem a misericórdia nós não podemos continuar sobrevivendo. Nós alcançamos e pedimos ao Senhor todos os dias que venha ter misericórdia da igreja, porque se o Senhor tiver misericórdia da igreja, todos vão alcançar misericórdia e Ele também vai ter misericórdia de nós. Amém? Os puros de coração, coisa mais linda é uma pessoa pura de coração. Irmãos, que coisa linda é quem tem um coração bom. Quem tem um coração bom, irmãos, procede como uma criança. No livro de Mateus, no capítulo 18, você pode ver que está escrito que só vai herdar os céus aquele que tornar como uma criança. No livro de Mateus 18, no capítulo 22, está escrito assim: quantas das vezes nós devemos perdoar nossos irmãos? Não só 7, mas 70 vezes 7. Porque eu erro, você erra, nós erramos. Por isso Deus deixou o perdão. Porque nós pedimos perdão ao Senhor, e o perdão do Senhor para nós é instantâneo. Nós pecamos o dia todo. Senhor, perdoa meus pecados, por atos, por obras, por omissões, por gestos, por palavras e por pensamentos. Somos falhos, mas o Senhor, quando nós pedimos Ele perdão, Ele nos perdoa. Por isso nós também temos que aprender a liberar o perdão. Irmão, perdão é assim. A criança, Mateus 18 está falando para nós herdar o céu, nós temos que ser como uma criança, porque a criança, irmão, a mãe pega e tum nela, bate nela. Daí a pouco, daí 2 minutos, ela está lá, eu fico olhando a Dina dá uns tapinhas na Alice, a Alice chora. Daí a pouco a Alice está lá beijando a Dina. Eu falo, olha para você ver, Dina, assim com o rei do céu, tem que ser como uma criança. Quando você acontecer qualquer coisa, pede a Deus para te dar um coração de criança. Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só vai poder ver a Deus aquele que tiver com o coração limpo, aquele que verdadeiramente está enquadrado aqui, ó, os puros de coração. Deus abençoa aqueles cujo coração é limpo, eles verão a Deus. Por que nós estamos servindo esse Deus? Nós não estamos servindo esse Deus para ficar aqui. Nós estamos servindo esse Deus para morar no céu. Nós estamos servindo esse Deus para nós dependermos dEle. Nós estamos servindo esse Deus para nós sabermos que nosso nome está escrito no livro da vida e que um dia nós vamos para lá. Então, se você entrou aqui nessa noite e você tem inimigo, eu não estou mandando você conviver com ele não, irmãos, porque tem inimigo nas nossas vidas que é cobra. Deus não te manda conviver com cobra, mas Deus manda você perdoar a cobra. Perdoa. Deus, pastora, não. Se você vê que não dá, que está sendo cobra na sua vida, você perdoa, fala, irmão, você está perdoado, mas deixa o irmão na dele e você fica na sua. Não fica, né, irmão, se você sabe que a cobra vai te picar, não convém você andar com ela, porque você tem que perdoar, tem que perdoar, porque nós dependemos do perdão para entrar no céu, mas Deus não manda você conviver com a cobra, porque tem pessoas que agem como cobra, ele quer te picar, então você tem que se livrar. Então perdoa, mas não esteja junto,
Cuida da sua vida e deixa a pessoa cuidar da vida dela. Porque Deus, irmão, Ele fala para nós assim: faça a sua parte que eu te ajudarei. Tem coisas que a pessoa tem que agir. A pessoa fica, eu estou orando esperando. Não, Deus só vai fazer para você aquilo que for impossível. Ele vai agir na sua causa aquilo que for impossível, que você não pode fazer. Aquilo que você pode fazer, faça, irmão. Aquilo que você pode fazer, faça, irmão. Porque Deus só vai fazer para nós o impossível. O impossível, Ele vai vir resolver. Porque Ele é Deus de causas impossíveis. E aquilo que é impossível nessa noite, coloque nas mãos dEle, que eu te falo com certeza que Ele vai te dar a resposta de vitória. Mas limpa o seu coração, saia daqui com o coração limpo. Por quê, pastor? Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. O mundo está cheio de aflição. O povo está vivendo uma aflição terrível. Precisamos pedir a Deus um coração limpo, porque se Jesus nos chamar, ou se Jesus soar a trombeta, nós podemos ver a face do nosso Deus. Precisamos de estar com o nosso coração limpo, porque a palavra está falando que todos aqueles cujo coração é limpo, eles verão a Deus. Os pacificadores. O que é pacificador? Aquele que coopera com a paz. Oi, você está vendo o negócio pegar fogo ali? Chega lá e não joga mais gasolina não. Eu fico olhando certas atitudes de certos irmãos. Eu observo, meu Deus, como é que pode? Às vezes está duas irmãs ali conversando, uma metendo o pau na outra, em vez de uma ser pacificadora, chegar e jogar água naquele fogo ali, apagar aquela fofoca ali, falou, irmã, vamos orar pela vida da irmã. Às vezes a outra vem embora e começa a falar também. Oi, aprende nessa noite que você tem que ser pacificadora. O que é pacificadora? Levar a paz. Aonde o diabo estiver armando confusão, entra com a paz, irmão. Entra com a paz, irmão. Meu irmão, vamos parar com isso. Nós somos cristãos. O diabo vem matar, roubar e destruir. E o diabo, irmão, quer destruir a nós que é cristão. O diabo não está preocupado de entrar lá no bar de gogó, não. O diabo não está preocupado com quem está com a vida esculhambada, não. O diabo quer destruir os cristãos. Colocar contenda no meio dos cristãos, fofoca no meio dos cristãos, para um tomar ódio do outro e se afastar. Não, hoje nós vamos aprender a palavra de Deus. Bem-aventurados pacificadores. Deus abençoa aqueles que trabalham em busca de paz. Eles serão chamados filhos de Deus. Onde você chegar que você vê guerra, joga água, irmãos. Não leva mais um pouco de gasolina, não. Leva água. Fala, irmã, vamos ser pacificadora? Vamos lembrar da palavra? Mas a fulana me prejudicou e fez isso. Vamos orar por ela. Quando alguém levantar contra você, irmã, não é a pessoa, é o diabo. Sabe por quê? Todo mundo é bom. Não tem ninguém ruim. Mas tem pessoas que deixam ser usada pelo diabo. Aí você olha na cara dela, ela está naquela situação que você olha e fala, não é ela, é o diabo. Aí o que você faz? Você ora que o diabo vai embora. Um homem fez um hino lá no Brasil, um cantor, é só orar que o bicho some. Se o bicho manifestou, ora, porque ele vai embora. A única coisa que tem poder de mandar o diabo embora é a oração. Então vamos trabalhar nessa noite como pacificador, porque nós precisamos levar a paz nesse mundo de aflição, nesse mundo de angústia, nesse mundo, irmãos, onde o diabo está lutando com todas as forças, com todas as armas, para destruir a igreja do Senhor, para destruir os cristãos, para tirar a fome e a sede do cristão, para poder tirar o cristão de dentro da igreja e levar para o mundo. Mas nessa noite você está ouvindo a palavra de Deus e Deus está te convidando para mudar de vida. Deus está te convidando, minha filha, seja humilde, minha filha, seja mansa, minha filha, perdoa, minha filha, seja pacificadora, porque quem vai lucrar é você, irmão. Quem vai lucrar é você, irmão, porque todos que cooperam com a obra de Deus, Romanos 8, capítulo 28, está escrito, tudo coopera para o bem daqueles que servem ao Senhor. E tudo que você fizer na obra de Deus, vai Deus cooperar a seu favor também. Então seja pacificador. Quando você vê algo que não vem da parte de Deus, chega e leva uma palavra. Leva uma palavra. Oi, vamos parar
parar com isso, porque nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que tem todo o poder. Se for fofoca, sai fora, não escuta. Não posso ouvir, irmão, sinto muito, não posso ouvir. Eu fiz um voto a Deus que eu não escuto fofoca mais. Se você estiver precisando de ajuda e oração, eu estou aqui para te ajudar, irmão. Estou pronta para te ajudar. Com certeza, é meu dever. Mas escutar fofoca eu não quero. Pare com fofoca. Porque fofoca, irmãos, quem faz fofoca só anda no vento. Não tem paz, não é pacificador. Nós precisamos aprender a ser pacificador. Julgar água. Aonde o diabo estiver julgando fogo para armar contenda, para armar desordem, nós chegamos como pacificadora, levando uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de confiança, uma palavra ensinando que nós temos que ser pacificadores. Por que, pastora Toninha? Porque a palavra está escrito: Deus abençoa aqueles que trabalham em busca da paz, eles serão chamados filhos de Deus. Irmão, nem todos que servem a Deus vão ver a Deus. Deus vai tirar uma igreja dentro de uma igreja. A igreja vai ser toda arrebatada? Não. Deus tem seus escolhidos. Ele diz: muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Por quê? Porque muitos não querem obedecer a palavra de Deus. Escolhido é aquele que obedece a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus e deixa ela entrar na sua mente e no seu coração, e faz uso dela e obedece ela. Porque não adianta eu pregar a palavra e não obedecer a palavra. Temos que pregar e obedecer, porque assim nós vamos estar enquadrados nessa palavra aqui, ó, pacificadores. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Não precisa você pensar que você vai servir a Deus e não vai ser perseguida. Não precisa você pensar que você vai fazer alguma coisa para Deus e não vai ser perseguido. Nós não somos melhores do que os profetas de antigamente. A palavra fala claro aqui, ó, no capítulo 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, quando vier a perseguição, ore. Quando vier a perseguição, clame, peça misericórdia, ore e jejue. Por quê? Porque Deus, Ele fala para nós na palavra aqui, está deixando claro para nós exultar e para nós alegrar, porque é grande o galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós não somos os primeiros e nem os únicos. Os que já passaram diante de nós, eles também sofreram perseguições, sofreram calúnia, mas eles suportaram, porque eles estavam esperando o reino dos céus. E o que nós estamos fazendo aqui na terra hoje, o que? Nós estamos fazendo o que aqui na igreja na segunda-feira? Muitos estão aqui cansadinhos, mas estão aqui ouvindo a palavra, porque sabem que só através da palavra para nós permanecer de pé, porque a palavra é o nosso consolo, a palavra é o alimento que vai nos manter de pé. E se nós alimentarmos da palavra, nós vamos ter força para poder esperar aquele grande dia, ao soar da trompeta, a qual o Senhor vai nos chamar, e nós vamos falar: eis-me aqui, Senhor, eu lutei, Senhor, para mim poder estar aqui. Porque o céu não vai ser dado para qualquer um. O céu vai ser tomado à força. O céu é para aqueles que se esforçar. O céu é para aqueles que enquadrar aqui nessa palavra, ó. Humildade. Aqueles humildes, os que choram, os mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, puros de coração, os pacificadores, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Irmãos, tudo isso o cristão tem que saber passar. Por quê? Porque eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. E os que passaram diante de nós passaram por momentos terríveis de perseguições. Oi, julgado em arena para leão comer vivo, mas não desistiu do Senhor. Não desistiu do Senhor. Quero falar para você que entrou aqui nessa noite: pega essa palavra, coloca ela dentro do seu coração. Se você não tem, começa a pedir: Deus, me dá humildade. Deus, me ensina a ser manso. Deus, me ensina a chorar na tua presença. Deus, eu preciso sentir tua presença. Me ensina a ser pacificadora, Senhor. Me ensina a ser mansa. Me ensina a ser humilde de coração, porque eu preciso herdar o céu.
Você precisa herdar o céu. A maior herança, meu irmão, é o céu. Isso tudo é passageiro e ilusório. Imagina se o Senhor toca a trombeta, hoje nós ficamos. Deus nos livra. Deus que venha ter misericórdia da igreja. Deus que tenha misericórdia de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Que nós possamos ouvir o soar dessa trombeta e que nós possamos herdar a maior herança. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos aqui orando, clamando, pedindo pelas famílias. Porque o diabo, ele quer entrar no meio das famílias para destruir as famílias. Porque a igreja é formada pelas famílias e o diabo quer destruir. Mas nessa noite Deus está enviando misericórdia no nosso meio. Deus vai alcançar cada família que está aqui nessa noite, e eu creio, meu irmão, que muito em breve você vai estar dando seu testemunho. Muito em breve você vai falar: valeu a pena eu ir na segunda-feira clamar, valeu a pena eu estar ali cansada na segunda-feira clamando, porque o meu clamor chegou diante de Deus e Deus já salvou minha família. Lute pela sua família, irmão. Lute pela sua família, irmã. Não cruza os braços, não. Se você cruzar os braços, você vai perder a fome e a sede de Deus. Oi, se você cruzar os braços, o inimigo entra. Se você cruzar os braços, destrói o teu povo. Mas se você levantar, mesmo cansado, pedindo a misericórdia do Senhor, vindo buscar a face dele, com certeza Ele vai enviar misericórdia no meio do seu povo. Ele vai afastar o adversário das nossas almas, e Ele vai ter misericórdia e vai escrever o nome de um por um no livro da vida. E o dia que você chegar lá no céu, naquele lugar maravilhoso, você vai sentir orgulhoso diante de Deus. Senhor, graças a Deus, foi levantado aquele culto, Senhor, aquela campanha da salvação das famílias. Mesmo cansado, Deus, eu estava ali clamando pela minha família, e hoje eu tenho orgulho de estar aqui no céu e ver meu povo aqui, porque fui eu que paguei o preço. Olha meu joelho, Senhor. Seu joelho vai estar preto, cascudo, de tanto você dobrar o joelho para falar: Deus, salva a minha família. Mas seja guerreiro, seja esperto, não desista da sua família, busque em Deus. Toda segunda-feira você vem para cá e fala: Deus, eu estou neste propósito, não aceite o diabo roubar minha família, não aceite o diabo destruir minha família, Deus, porque eu estou vindo pagar o preço e buscar e clamar pela minha família. Você verá o que Deus vai fazer pela sua família. Jamais a sua oração vai ficar em vão. Jamais, irmão. Você sabe quem é Deus, você não é bobo. O amor dele é ágape. Não existe amor maior do que o do nosso Deus. E não existe ninguém que vai clamar e vai ficar sem resposta, não, irmão. A resposta vem. Resposta só vem para aquele que bate. Lucas 18, a viúva, todo dia estava lá na porta do juiz Inico, e ele diz: vou resolver a causa dessa mulher, senão ela vai me pôr louco. Ela vai me pôr louco, porque todo dia essa mulher vem aqui bater na minha porta, todo dia. Mas ela bateu e com certeza a porta abriu. Nenhum que busca a presença de Deus fica sem resposta. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Vou deixar o 8 para sua meditação. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pede a Deus nessa noite para te dar humildade, para te dar fome e sede, para te dar um coração limpo e você sair daqui transformado, porque isso é que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque a honra é dele, a glória é dele, o domínio é dele, o controle é dele. Ele é o único digno de honras, glórias, louvores e exaltação. E Ele está aqui nessa noite para nos dar vitória, em nome de Jesus. Põe-os aplicando o telão aí para mim, irmãos. Olha, a hora mais sublime do culto, a hora que você vai abençoar. Venha abençoar a obra de Deus com aquilo que você tiver para abençoar. É o que você tem, põe no envelope, eu vou abençoar. Através de você plantar, eu estava escutando um testemunho de uma mulher hoje. Ela cata latinha na rua, e ela fez 10 reais de latinha, e ela foi lá naquele lugar levar aquela oferta, e ela diz: olha pastor, é tudo que eu tenho no dia de hoje, 10 dólares, catando latinha na rua, mas eu vim plantar. Eu vim plantar esses 10 reais aqui, pastor. Eu vim semear esses 10 reais aqui, porque eu sei, pastor, que se eu plantar esses 10 reais aqui, essa semente vai triplicar no meu bolso. Oi, plante no melhor lugar, que é a casa do Senhor. Não roube aquilo que é de Deus. Muitas pessoas fazem assim com a mão: ó, eu não dou.
Eu não abençoo, eu não dou. Fica na miséria, irmãos. Não entrega o dízimo na casa de Deus. Não abençoa a casa de Deus com nada. Oi, quando você planta, você tem onde colher. Plante, meu irmão.